Quais são os 3 erros inofensivos da sua gestão que vão lhe custar caro? Aqui eu trago esse assunto hoje para a gente começar a discutir um pouco mais sobre aquele modelo tradicional de gestão, em comparar com modelos mais eficientes, modelos mais focados em aumento de produtividade, em colaboração e como a gente consegue trazer esses elementos para a sua gestão atual. Eu coloco aqui inofensivos, que muitas das vezes as pessoas não percebem que existem alguns elementos do seu dia a dia, da sua rotina, que eles podem ser prejudiciais para a sua equipe, para você mesmo, para seus indicadores de desempenho, que eles repetem, os problemas se repetem, aquilo começa a virar uma bola de neve, os problemas começam a aumentar, e tudo isso ele vem historicamente de modelos de gestão tradicionais. Por isso, a gente vai começar já falando do primeiro erro. E o primeiro erro aqui é um foco em hierarquia ao invés da colaboração. O que eu quero dizer aqui? Esse modelo tradicional de gestão, ele foca muito onde o líder, o gestor, toma as decisões e ele passa de uma forma vertical direta para seus liderados, sem consultar, sem avaliar, sem entender o real problema que está acontecendo, a real necessidade da sua liderança. Por isso, quando eu coloco aqui de uma forma vertical, ela vem do topo para baixo, e isso pode ser prejudicial para a sua gestão, porque muitas vezes o líder, né, o gestor, ele está distante, né, de onde está acontecendo realmente a operação, de onde estão os problemas operacionais, de onde são as melhores oportunidades. Por isso, se a gente destacar simplesmente a hierarquia sem fazer, né, nenhuma conexão, todo esse controle e supervisão vai fazer de você um líder mais controlador de processos e, assim, visto como uma pessoa, um gestor que detém todos os resultados, positivos ou negativos. O que eu quero dizer com isso? Isso quer dizer que se o resultado vai bem, você leva, né, os pontos, e se o resultado é ruim, você leva os pontos. No dia a dia, quando acontece algum problema, sempre que acontecer algum problema, você vai ser consultado, porque você detém, né, essa responsabilidade total pelos resultados. Então, qualquer problema, você vai ser consultado, e o papel do líder, quando está em um sistema estruturado de liderança hierárquica de uma forma clássica, é aquele líder que resolve. Você não sei como é que você está na sua equipe, como é que sua equipe, né, vê você, mas se a sua equipe está te chamando muito para resolver problemas na sua empresa e elas não conseguem resolver os problemas sozinho, você percebe essa, essa falta de autonomia na sua equipe. Isso quer dizer que você está provavelmente em uma estrutura de gestão um pouco mais hierarquizada do que uma gestão colaborativa. Por isso, nesse caso, o líder, ele resolve. Você é chamado para resolver. Isso muitas vezes dá um senso de segurança, um senso de, olha, de importância, porque você está lá resolvendo as suas rotinas estratégicas e aí a sua equipe te chama para resolver alguns problemas táticos, alguns problemas operacionais, e isso faz você sair da sua rotina e do que você precisa fazer, que é principalmente a parte tática, estratégica, dependendo muito do seu nível, né, de gestão, se você está no nível um pouco mais alto, um nível de diretoria, um nível de gerência, um pouco mais estratégica, se você estiver num nível de supervisão, coordenação um pouco mais tática, mas os problemas operacionais, eles devem ser resolvidos pela operação. E isso é raro de a gente ver, principalmente nas indústrias, onde a operação ela simplesmente, né, aperta um botão ou para toda a produção e o líder vai lá resolver. Então, o que eu quero trazer aqui é esse erro principal, que é realmente criar essa grande barreira, ela pode dificultar a comunicação e pode dificultar a resolução de problemas e a autonomia da sua equipe, fazendo com que você corra de um lado para o outro, sempre buscando resolver, né, apagar incêndios, e essa rotina de apagar incêndios vai se desgastando, e qualquer problema que acontecer, você não vai conseguir ensinar, não vai conseguir educar a sua equipe para que ela consiga resolver o problema de uma forma
independente. Você deve estar pensando aí, tá, se eu não colocar uma estrutura clara de comando, eu tenho certeza que na minha operação vai virar um caos. Ah, já tenho experiência com isso, tenho certeza que vai acontecer. Se eu der muita autonomia para o pessoal, ninguém vai conseguir resolver, vai virar um caos na minha operação. Aqui o ponto, e eu quero deixar bem claro, que ter uma hierarquia de uma forma pura, de uma forma total, ela pode prejudicar se você distanciar da sua operação. Por isso eu quero dizer que a hierarquia ela vai continuar existindo, ela sempre vai existir, nessa nossa estrutura, mas é a hierarquia de uma forma com que existe uma comunicação de cima para baixo e uma comunicação de baixo para cima. Ou seja, a comunicação de baixo para cima vai levantar os problemas, as oportunidades e as resoluções de problemas. E caso a operação não conseguir resolver com as ferramentas que ela tem, aí sim ela vai conseguir, né, através de uma cadeia de ajuda, conseguir comunicar e chamar o líder ou algum par ou alguma pessoa onde consiga ajudar. Mas ela tem que ter esse primeiro nível de autonomia. E aí, com o tempo, a gente vai controlando. Às vezes a pessoa tem mais autonomia que o normal, então a gente consegue já perceber que esse excesso de autonomia pode gerar erros, né, de decisão, e a gente abaixa um pouco essa autonomia e vai controlando e vai, né, avaliando de acordo com os resultados. Por isso que eu não quero dizer que, não, a gente vai colocar 100% de autonomia na operação. Não é esse o caso. Sim, a gente começar a controlar a ponto de fortalecer a capacidade das pessoas em resolver problemas e, principalmente, reduzir a sobrecarga sobre o líder, fazendo com que você, líder, consiga resolver problemas, né, e problemas mais estratégicos e atividades estratégicas, saindo da operação e deixando a parte tática para quem realmente, né, a parte operacional e problemas, para quem realmente conhece, para quem realmente está na operação e que muitas vezes, né, elas com um pouco de incentivo, com um pouco de educação, as pessoas sim conseguem resolver os seus problemas de uma forma muito mais precisa, muito mais, eh assertiva do que você mesmo resolver os problemas da operação. Ah, mas muitas vezes pode causar discussão, atraso, eu vou deixar as pessoas pensando sendo que elas têm que fazer. Aí, sim, no início, quando a gente começa a operacionalizar e começa a implementar essa cultura, em uma operação onde ela não existe, né, ainda a gente está numa estrutura hierárquica bem rígida, no início ele não é fácil. Isso que você tem que ter em mente. Não é simplesmente você passar e entregar as responsabilidades para sua equipe, você vai resolver problemas. Com certeza, dessa forma, a gente vai sim ter atrasos, vai gerar caos, vai acontecer, muitas paradas, não desejadas. Mas essa discussão maior no início, esse tempo investido, ele se paga no longo prazo. Se a gente começar a analisar e pegar aqueles problemas identificando diretamente a sua causa e eliminando as causas, você vai perceber que os problemas vão parar de voltar a acontecer daquela maneira que acontecia. Podem voltar de outras maneiras, isso é normal, a gente sabe que numa produção nunca a gente vai conseguir ter zero problemas, isso não vai existir, mas a ideia é a gente conseguir identificar causa raiz por causa raiz, uma, a operação conseguir ajudar nós em colocarmos para a operação, um senso de responsabilidade, um senso de importância que as pessoas consigam implementar de uma forma muito mais natural, né, minimizando futuramente correções, retrabalhos na operação. Como a gente faz na prática para conseguir implementar e como a gente consegue melhorar a nossa operação baseado, né, no ponto que a gente está conversando, que a hierarquia ela pode sim estragar sendo de uma forma rígida. A gente vai colocar, né, uma decisão, mais descentralizada. O que quer dizer uma decisão descentralizada? Na liderança Lean, liderança que vem do Lean Manufacturing, a gente coloca uma estrutura de comunicação de uma forma top-down, ou seja, de cima para baixo, e bottom-up, de baixo para cima.
onde as decisões continuam sendo tomadas pela liderança, as decisões estratégicas, mas os problemas do dia a dia, elas conseguem ser resolvidos na operação, através de uma cadeia de ajuda. Então, colocar uma cadeia de ajuda onde a operação ela vai ter uma autonomia inicial e se ela não conseguir resolver os problemas, ela vai levar para você e você, como gestor, não vai resolver para elas. E é aí que entra o ponto-chave. Você não vai simplesmente dar a resposta, você vai fazer perguntas e perguntas abertas para que essa pessoa, consiga pensar e consiga avaliar no seu cenário, na sua operação, qual que é a melhor opção, qual que é a melhor saída, como resolver esse problema de uma forma diferente do que eu já pensei antes. E aí existem algumas ferramentas, como o 5 porquês, por exemplo. Se você questionar abertamente, né, de uma forma sutil, por quê, de uma forma consecutiva, se você perguntar por que uma vez, ela vai responder, e você começa a questionar, e você joga mais um porquê, e ela vai começar a pensar, até a gente chegar mais próximo da causa raiz. Essa é uma ferramenta real. 5 porquês, se você pesquisar, você vai encontrar, já sugiro você colocar no Google 5 porquês, você vai entender que existe uma sequência, né, de perguntas onde você consegue extrair essas respostas melhor das pessoas até chegar, né, na causa raiz, sair do efeito até a causa. Com isso, você tem um papel mais de facilitador do que de um papel ali de controlador. Você vai dar as ferramentas para a pessoa, para que ela consiga pensar, para que ela consiga identificar melhor os problemas. Então, não é simplesmente após o problema estar ali, ela vai simplesmente passar para você. Ela vai começar a identificar problemas que ela nem identificava inicialmente e vai tomar decisões baseadas em fatos e dados. Com fatos e dados, não há argumentos, certo? Contra fatos e dados não há argumentos. Você vai dar as ferramentas para ela, você vai ensinar como pescar sem dar o peixe de uma forma, né, direta. Por isso, esse é o nosso primeiro erro. E a gente passando para o nosso segundo erro, é dar ênfase em resultados de curto prazo, ao invés, né, de pensar na melhoria contínua. Resultados de curto prazo. Se você está pensando que resultado de curto prazo é simplesmente pensar no dia, na semana, com certeza o curto prazo, mas não é só isso. Quando você pensa em curto prazo, eu quero fechar realmente pensar naquele mês, naquele bimestre, trimestre, semestre. Se eu estou pensando num ano, eu ainda estou pensando num curto prazo, estou pensando só nos resultados desse ano. Eu tenho que já começar a avaliar toda vez que aparece um problema, se você está pensando simplesmente em resolver naquele mês, naquele instante, né, qual que é a minha meta, e ficar focado nisso, essa cultura, ela vai gerar muito movimento e muito estresse no início, até a gente conseguir, né, simplesmente colocar ações que resolvem o efeito daquele problema. E a gente não vai pensar em resolver causas, porque resolver causas, ele exige mais energia, exige mais tempo. E exigindo mais tempo, a gente vai precisar parar para analisar, a gente vai ter que colocar um tempo de, né, simplesmente avaliar o problema, desdobrar o problema, parar às vezes a máquina, parar a produção, parar a sua operação, para conseguir, né, ter algum insight, você vai ter que coletar dados. E isso parece que ele demanda muito esforço. Se a pessoa não tem o costume, né, de coletar dados para avaliar, de fazer as perguntas, e muitas vezes a gente não precisa gerar planilhas e planilhas de uma sequência gigantesca de dados. Quando eu digo avaliar, é simplesmente a gente parar para pensar e fazer as perguntas certas, como os 5 porquês, né? Colocar 5 porquês, fazer um diagrama de Ishikawa, a gente levantar aquela espinha de peixe, se você não conhece, mais uma vez, diagrama de espinha de peixe, muito importante para conseguir extrair algumas possíveis causas desses nossos efeitos. A gente já começa a sair, né, daquele resultado de curto prazo, o que que eu quero para esse mês, para colocar ações mais para longo prazo, para pensar em eliminar essa causa de uma forma definitiva
e longo prazo, às vezes, ele realmente pode, né, ter efeito no longo prazo muito mais fácil. Mas você colocando uma ação que resolve a causa de uma forma definitiva, você com certeza já em 2, 3 semanas vai conseguir ter ganhos, visíveis. Por isso, quando a gente fala de ênfase em resultados de curto prazo, isso vem muito, né, daquela pressão. A pressão por resultado, pressão por fazer acontecer, não é errado, mas ele desvia muitas vezes do que realmente vai ajudar você a construir, né, uma empresa melhor, um setor melhor, resultados melhores para você como gestor se destacar na sua empresa. Algumas objeções que eu trago aqui também é que, né, seus o seu líder, né, você como líder tem um outro líder, e esse líder ele tem uma pressão muito grande por atingir os resultados agora, e não quer ficar esperando por resultados no longo prazo. Mas aí que entra, né, exatamente a melhoria contínua. Como que a gente consegue provar com isso? A gente criando uma base sólida, e aí é cultura. E a cultura não por uma palavra bonita de implementar cultura, mas sim, se você colocar ações que vão resolver aquele problema de uma forma estruturada e de uma forma definitiva, e provar isso para a liderança, para a alta gestão, você vai conseguir mostrar que aquele problema que está gerando repetitivamente nos últimos meses, com um pouco de análise, e sim, com um pouco de esforço, você vai ter que talvez parar para fazer uma análise, chamar uma equipe para resolver algum problema, você vai conseguir gerar resultados no longo prazo que vão se sustentar e que os próximos meses, os próximos semestres, os próximos anos vão ser muito mais confortáveis, porque você vai conseguir implementar ações que eliminam o problema. Então, no ano que vem, quando a gente estiver pensando em resultados de curto prazo, né, lá, a gente está nesse ano agora. Então, resultado de curto prazo é resultado desse ano. Mas quando a gente chegar ano que vem, quando a gente pensar novamente no curto prazo, vão ser muito mais fácil, muito mais simples atingir as metas, porque a gente já conseguiu eliminar muitos dos problemas, eh, construindo, né, essa base sólida para o outro período. Então, é difícil, o ser humano não tem costume em pensar no longo prazo, mas é extremamente importante, extremamente, eu coloco aqui, a gente começar a mudar o nosso pensamento. Não vai ser esse vídeo que você vai sair, vai mudar tudo, como você pensa, a forma como você pensa, mas comecei a plantar uma sementinha aqui, que você vai pensar quais ações, baseado no problema que eu tenho hoje, que eu posso começar a já pensar em eliminar a causa, não simplesmente apagar o incêndio e torcer para que o fogo não volte novamente, certo? Mesmo a direção pressionando por resultados, é necessário fazer esse equilíbrio. E a gente consegue equilibrar. É sempre importante dizer que a gente tem, tem que ter uma estratégia de curto, médio e longo prazo. Então não quer dizer que colocar aqui que a gente vai focar no longo prazo, eu vou esquecer no meu curto prazo. Mas sim, eu tenho que ter ações para resolver no curto, tenho que ter ações para resolver no médio prazo e tenho que ter ações que vão me ajudar no longo prazo. Equilíbrio é tudo. Como fazer isso na prática? Como fazer isso? Quando a gente fala de Lean Manufacturing, a gente fala de Lean, melhoria contínua, Kaizen. Kaizen, o que é Kaizen? Kaizen é melhorar continuamente, é mudar para melhor do japonês. E essa cultura do Kaizen, ela realmente traz, né, como que a gente pode olhar de uma forma diferente. Quais são os ganhos sustentáveis no longo prazo? Foi tudo que a gente já comentou aqui em relação a ações. Ações de longo prazo. Não quer dizer que ações que eu vou fazer para o longo prazo, mas são ações que vão gerar resultados no longo prazo. Eliminando desperdícios e otimizando fluxos de trabalho. Otimizando o seu trabalho, a sua rotina. O que que você faz hoje que gera tempo, que demanda trabalho? O que que a sua equipe está fazendo hoje de forma repetitiva, de uma forma que, que gera desperdício, que gera desperdício de movimentação, que gera um desperdício de transporte de materiais, que gera um desperdício de espera, que gera um desperdício de superprodução, superprocessamento, defeitos. Então, é a gente começar a olhar para esses
tipos de desperdícios e já começar a avaliar como a gente começa a operacionalizar, como a gente começa a implementar melhorias hoje. E assim a gente termina o nosso segundo erro, passando para o nosso último erro. Qual que é o último erro que pode prejudicar e pode lhe custar caro? É resolver os efeitos dos problemas ao invés da prevenção. O que eu quero dizer aqui? E por que é diferente daquele segundo? Que o segundo era dar ênfase nos resultados no curto prazo. Aqui eu quero falar de efeito. Efeito de problema. Tenho certeza que aqueles problemas críticos que você está resolvendo, que você está apagando incêndio, eles são ações que você aplica no efeito. Então imagina uma árvore, e essa árvore que você consegue ver, essa árvore é a parte visível. Então, essa árvore você consegue ver as folhas, o tronco, toda a parte verde. E o que você não consegue ver é a parte subterrânea, é a raiz. Todas as ações que você coloca para resolver o problema, elas estão na parte que você consegue ver, porque é muito mais fácil. Você olha o problema, você sabe o que está acontecendo, você vê o impacto negativo e você aplica ações sobre o efeito do problema. O que eu quero mudar aqui, o que eu quero sugerir é para que você aplique ações sobre a causa. E quando eu chamo de causa raiz. Então é o que a gente não consegue ver. E essa causa raiz que a gente não consegue ver, a gente só consegue enxergar após um certo esforço. E esse esforço é o que eu chamo de análise de solução de problemas, ou análise de causa raiz, onde nós, com as perguntas certas, com as pessoas certas, fazendo os questionamentos e chegando mais próximo da causa, nós vamos conseguindo enxergar o que daquele efeito que a gente consegue ver, qual foi a sua causa, o que gerou. Quando a gente consegue descobrir, e isso vem com o tempo, isso não é do dia para a noite que você consegue rapidamente identificar quais são as causas, mas com exercício você vai identificar a causa e você vai aplicar ações sobre essa causa. Então você vai parar de apagar o incêndio. Você vai ter um momento que vai precisar apagar o incêndio, sobre o efeito, que aí eu chamo de ações de contenção, ações imediatas, mas depois que apagou o incêndio, tudo está controlado, você vai fazer uma análise do que gerou. E essa análise, né, vai gerar, né, novamente um movimento e você vai aplicar ações. Com isso, você para de reagir e começa a se prevenir também. E aí que entra, novamente, aquela conexão com resultados no longo prazo. Ah, mas nem sempre eu tenho tempo para resolver problemas. Não, a minha rotina ela é extremamente agitada. Eu não consigo parar para resolver. Eu tenho que simplesmente colocar para parar, né, apagar o incêndio. Não tenho tempo. Por isso que investir tempo em análise não é comum entre os gestores. Por isso a gente fala em uma gestão tradicional, e eu não quero dizer aqui que é fácil, sim que é possível, e sim que quero abrir os seus olhos para que você enxergue que isso que você está fazendo, isso que as pessoas fazem hoje, de uma forma muito comum, que é apagar o incêndio e parar e achar que está tudo resolvido, não é o que vai resolver no longo prazo. Se você reclama que os problemas sempre voltam, eu te dou aqui a resposta. Porque você está atacando a parte externa, a parte visível. Você não está chegando na causa raiz. E existem, né, métodos para chegar, e existem tudo isso que eu estou falando é realmente um jeito de liderança, um método de liderança. E todo esse método que eu chamo de liderança Lean, ele existem, né, uma sequência, alguns princípios, e esses princípios eles podem ser desdobrados em várias categorias. Mas o que eu quero dizer aqui, como que a gente pode aplicar, né, algumas dicas para que você possa já hoje mudar a sua rotina. Como implementar a prevenção dos problemas e parar de resolver apenas os efeitos. Você tem que conhecer a sua produção, a sua operação. E resolvendo, como que você consegue, identificar? No Lean Manufacturing existe
uma ferramenta que chama de Gemba Walk. O Gemba Walk é você fazer um passeio, né, uma caminhada sobre o Gemba. Onde que é o Gemba? É o local onde a sua produção acontece, onde o valor é agregado na sua empresa. Então, vá lá com a sua operação e faça perguntas, questione o porquê das coisas. E nesse Gemba Walk, essa caminhada que você vai fazer sobre o Gemba, você vai começar a identificar várias oportunidades, várias. E aí você vai começar a identificar, né, que quais são algumas possíveis causas, você vai começar a fazer algumas perguntas que as pessoas mesmo vão responder, né? Então, aquelas perguntas abertas que eu digo, elas vão realmente gerar, vão ser, né, vão gerar movimento com que as pessoas tenham mais autonomia para pensar, elas vão começar a ver de uma forma diferente. Isso eu penso que não é você com uma posição de líder, que é uma pessoa mais poderosa, uma pessoa mais capacitada. Eu vejo você com uma posição de líder e uma posição de facilitador mesmo. Então, as pessoas que estão na operação, elas têm que fazer acontecer. Elas estão muito tempo ali demandando para fazer as tarefas do dia a dia. Então, você chegando e você mudando o rumo, mudando um pouco essa forma de pensar, fazendo algumas perguntas que tiram elas da zona de conforto, isso já gera movimento, já gera um questionamento interno. E você vai plantando a sementinha aos poucos. Então faça isso na sua rotina, já comece a fazer essas caminhadas, já comece a antecipar alguns problemas, fazendo essas perguntas, e foca na análise das causas. Para quê? Para que evitar que os problemas se repitam no longo prazo. É isso, não tem segredo. Então, colocando agora aqui esses 3 erros, já comenta aí se você já passou por alguma situação como essa, como é que é a sua rotina hoje. Se você tem alguma dúvida, já coloca nos comentários, que a ideia é sempre te ajudar e fornecer os melhores insights, as melhores ideias. E essa diferença entre a gestão tradicional e a gestão Lean, ela realmente faz parte, né, desse canal aqui que a gente está construindo para que várias pessoas consigam ter acesso a esse tipo de informação. Então, se você gostou, já nos siga também no Instagram, Rotina Estratégica, para que você possa ter conteúdos muito parecidos como esse, e já nos siga no canal. Pessoal, grande abraço e até a próxima. Valeu!